Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Adriano Medeiros e você está no canal Bote Fé na Matemática. Então estou trazendo aqui para vocês agora a prova que a banca AOCP aplicou no concurso da Embasa para nível superior. Esse aqui é o cargo de assistente social, tá bom? E aí eu também já deixo aqui para vocês o seguinte: se tem alguma outra prova que eu ainda, do concurso da Embasa que eu ainda não fiz, e você puder me enviar, aí eu terei o maior prazer aqui de gravar a resolução para vocês, tá bom? Só tem acesso às provas, da OCP quem participa do certame. Então, a gente fica aqui nessa situação, de querer ajudar, mas a gente depende de que vocês enviem a prova, tá bom? Então, vou deixar aqui novamente meu telefone e aí você pode ficar à vontade para mandar até de outro concurso aí que você quiser, já quiser deixar salvo, quiser mandar dúvidas também, pode ficar à vontade, tá bom? Então 996090481. Beleza, pessoal? Também queria pedir aí que você pudesse deixar seu like nesse vídeo e se inscrever em nosso canal caso ainda não seja inscrito, para poder aproveitar o conteúdo e também tá dando uma força aqui pra gente, Tá trazendo sempre material para você poder estudar e passar no tão sonhado concurso público. Então, olha só. A primeira questão ela traz o seguinte: a unidade de medida de tubulações hidráulicas é a polegada, que possui medida usual de 2,54 centímetros. Existem tubos de diversas dimensões e materiais, como um cano de PVC de 1 polegada. O que significa dizer que o diâmetro dessa tubulação possui 2,54 centímetros. Então, diante do exposto, qual é a diferença dos diâmetros em centímetros entre dois tubos cujas medidas são de 1 e 1/4 e 1/2 polegadas, Bem, então aqui é o primeiro ponto, a gente lembrar o que é que significa esse número, que a gente aprende é o número misto. Mas o que ele quer dizer é isso, é 1 e 1/4 de 1 polegada. Ou seja, isso aqui é 1 mais 1/4 de 1 polegada. Tá certo? É isso que significa esse número aqui, 1 e 1/4. Já o outro tem 1/2 de 1 polegada. Aí como ele quer saber a diferença, a diferença dos diâmetros, eu posso fazer primeiro a diferença em polegadas, ou seja, eu posso fazer 1 mais 1/4, que é justamente o tamanho de um deles, menos 1/2. Tá certo? Então, 1 menos 1/2 vai sobrar 1/2 positivo, Eu tenho 1 e estou tirando a metade, sobra metade. Então, na verdade, eu vou ficar com 1/2 mais 1/4. Tá certo? Aí você tem duas opções. Você pode somar aqui 1/2 mais 1/4, ou você pode simplesmente chegar aqui. Quanto é meia polegada? Bem, meia polegada é justamente eu dividir isso aqui por 2. Então, se a gente dividir isso aqui por 2, vai dar 1,27 centímetros, tá certo? E 1/4 da polegada é eu pegar 2,54 e dividir por 4. Aí você fazendo esse cálculo, fazendo essa divisão de 2,54 por 4, isso aqui vai dar 0,635. Tá bom? Aí agora é só somar números decimais. Aí toma cuidado, sempre colocar vírgula abaixo de vírgula, Aqui completar com o zero, para poder ficar com a mesma quantidade de números após a vírgula, mais vírgula abaixo de vírgula. Então 5, 0, 1 vai dar 9, 1 baixa a vírgula. Então 1,905 centímetros, alternativa aqui, letra C de coração. Beleza? Vamos aqui para a próxima questão. Aqui na segunda questão, a gente tem o seguinte: dadas as sequências A1, A2, A3 e AN, com AN igual a 5N mais 7 e B1, B2, B3, Bn, com Bn sendo dado por essa expressão geral 2 elevado a n, sabendo que Cn é AN mais Bn, com n natural menos o zero, assinale a alternativa que apresenta o valor de C3 mais C4. Então a gente precisa calcular quem é C3 e C4. Ora, C3 é quem? Pela expressão que ele colocou aqui, é o A3 mais o B3. Já o A3, a gente vem aqui, e é só colocar no lugar do N, colocar 3. Então vai ficar 5 vezes 3 mais 7.
mais, quem é o B3? Aqui também eu coloco 3. Então, 2 elevado a 3. 5 vezes 3 dá 15, mais 7. 2 ao cubo é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2, que dá igual a 8. Então, 2 ao cubo é 8. 8 mais 7 é 15, 15 mais 15 igual a 30. Agora o C4, a mesma coisa. Eu vou fazer o A4 mais o B4, que é assim que a questão nos disse. Como é que eu acho o A4? Venho aqui na expressão do AN. Então vai ficar 5 vezes 4 mais 7. Mais, e o B4 é 2 elevado a 4. Então vai ficar 5 vezes 4, 20, mais 7. E 2 elevado a 4 é 16. Bem, 7 mais 16 vai dar 23. 23 mais 20 dá igual a 43. E agora somando, né, porque ele quer C3 mais C4, então 30 mais 43 dá 73. Alternativa correta, letra A de amor. Beleza? Vamos aqui para a próxima questão. Então aqui a questão de número 18, ela traz o seguinte. Ó. Um reservatório de água pluvial está com 4/7 da sua capacidade total. Após uma forte chuva, o volume desse reservatório aumentou para 8/9 da sua capacidade total. Sabendo que ainda faltam 98 litros para ele estar totalmente cheio, de quantos litros foi o aumento no volume durante essa forte chuva? Bem, então eu vou começar, né, de trás para frente, né, porque essa informação que ela permite a gente saber qual a capacidade total desse reservatório. Uma vez que ele disse o seguinte, ó, que depois da chuva ele aumentou para 8/9 do total. Eu vou chamar o total de T, certo? A capacidade total. Então, ele ficou com 8/9 do total, né? Que quando eu tenho esse de, a gente troca por uma multiplicação. Aí, olha só. Então, quanto é que está faltando para eu completar o reservatório? Aí eu tenho que olhar, ó. Quando eu, né, lembra, a fração, né, o denominador, ele diz em quantas partes iguais eu dividi essa quantidade aqui, T. Eu dividi em 9. Então, aqui eu tenho 8 dessas 9 partes. Então, para que eu complete, né, falta justamente 1/9. 1/9 do total, mas aí ele disse que era 98 litros, né? Que é o que está faltando. Então, basta passar esse 9 multiplicando aqui, ó. T vai dar igual a 98 vezes 9, que é 9 vezes 8, 72. Mais 7, 9 vezes 9, 81, 88. Então, 882 litros, essa é a capacidade total do nosso reservatório. Aí observe que ele quer saber apenas o que aumentou, né? Ó, do que estava nessa parte para aumentar aqui. Então eu tenho que fazer a diferença. Tem duas maneiras da gente fazer aqui, pelo menos, né? Eu posso calcular aqui quantos litros equivale 4/7, quantos litros equivale 8/9 e depois fazer a diferença. Ou então fazer a diferença das frações também. Dá no mesmo, tá bom? Eu vou fazer desse jeito aqui, ó. Vou calcular quanto é 4/7 do total, ou seja, de 882, que aí a gente vai multiplicar e depois dividir por 7. Ou dividir e depois multiplicar. Bem, eu vou dividir primeiro. Então, eu vou fazer essa conta aqui para vocês, para a gente não demorar. Então, 4 vezes 882 vai dar 3.528 dividido por 7. Dá 504. Então, ou seja, inicialmente a gente tinha 504 litros. Agora, 8/9 do total, ou seja, 8/9 de... Ou então a gente pega aqui, né? 882 menos 98. Também vai dar 8/9, né? É outra forma. Ou a gente pega 8/9 de 882. Tá bom? Então, bem, aqui fazendo essa conta aqui, vai dar... Eu acho que fica mais fácil pegar 882 e tirar 98, né? 882 dá 784, tá? Esse valor aqui. Pronto. Aí a diferença é só a gente fazer agora. 784 menos 504. 082. Então, 280 litros, alternativa correta, letra E de Esperança. Beleza? Professor, qual era a outra forma? Bem, a outra forma era fazer assim, ó. Bem, eu quero saber a diferença, né?
que teve de um para o outro. Então, eu poderia fazer assim, ó. Poderia fazer 8 nonos de t menos 4 sétimos de t. Pronto. Aí era só calcular aqui quanto é que ia dar e depois substituir o valor de t por 882. Era uma outra forma da gente calcular, tá bom? Vamos aqui para a próxima questão. Bem, aqui a próxima questão também aqui, aparenta ser uma questão que vai envolver geometria, mas é uma questão que vai envolver sequência lógica também, olha só. O ângulo central de um polígono regular é calculado pela razão entre a soma dos ângulos externos de um polígono e o número de lados que ele tem. A soma dos ângulos externos de qualquer polígono é 360 graus. No caso do triângulo equilátero, o ângulo central mede 120 graus, que é justamente a gente fazendo, né? 360 dividido por 3. No caso do quadrado, o ângulo central mede 90 graus, que é a gente fazendo 360 dividido por 4, né? Foi assim que ele falou que a gente deve fazer, né? Ó, é a razão da soma dos ângulos externos e o número de lados, tá bom? Aí, ó, considerando a sequência 120, 90, 72, 60 e assim por diante, o 10º termo dessa sequência é. Então, o que a gente tem é justamente isso. Por exemplo, o 120 é o 360 dividido pelo 3. Aí quem é o 90? É o 360. Eu tenho um grau aqui, tá? Mas eu não vou colocar só para facilitar. Né? 360 dividido por 4. Quem é o 72? O 72 é o 360 dividido por 5 e assim sucessivamente, tá bom? Bem, a gente quer o 10º termo dessa sequência, então vamos lá. Eu vou só colocando os números que a gente vai dividir para a gente ver qual vai ser o 10º termo. Então, o próximo vai ser por 6, depois por 7, depois por 8, depois por 9, depois por 10, depois por 11, depois por 12. Esse aqui, perdão, é que vai ser o 10º termo, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, eu vou fazer 360 dividido por 12. Bem, 360 dividido por 12, isso aqui dá igual a 30 graus. Tá bom? Então, a alternativa correta aqui, letra D de Deus. Vamos aqui para a próxima questão. A próxima questão aqui, a de número 20, ela é uma questão que vai trabalhar a teoria de conjunto, tá bom? A gente vai resolver usando diagrama de Venn, apenas 2 conjuntos essa questão aqui. Ela traz o seguinte, ó. Em certo departamento da Embasa, verificou-se que, dos 48 servidores de plantão nesse final de semana, 42 deles trabalhariam no sábado e 24 trabalhariam no domingo. Nesse caso, quantos servidores desse departamento estariam de plantão no sábado e no domingo? Ou seja, a gente tem aqui o conjunto dos funcionários que trabalharam no sábado, tem os que trabalharam no domingo, e o que ele quer saber, né, é justamente os que moram aqui, ó, os que trabalharam sábado e domingo ao mesmo tempo. E aí o que foi que ele falou? Ele disse, ó, os que trabalharam no sábado são 42 e os que trabalharam no domingo, 24. Então quando a gente souber o total, né, de pessoas que trabalharam, né, que a gente sabe, ó, foram 48 servidores que trabalhavam no total, a forma mais simples da gente fazer isso aqui é simplesmente, ó, somar esses dois valores aqui. Ó, quando a gente somar vai ficar 42 mais 24, né? 42 mais 24, isso aqui vai dar 66, não é? Aí você diz, oxente, professor, então passou, não tinha 48 servidores, como é que deu 66? É pelo seguinte, ó, quando a gente soma esses dois valores, observa, ó, quando eu somo esse, deixa eu tentar colocar direitinho, ó, somei esse, tá aqui, e somei esse daqui também. Então, se você observar, o que é que está acontecendo? Eu estou somando duas vezes, ó, justamente o pessoal que está aqui na interseção. Então, quando eu pegar do número total, ó, esses que estão passando é justamente quem está lá na interseção. Então, basta fazer agora, ó, 66 menos 48. Que vai dar 8, vem para cá.
18. Então a interseção é 18, a alternativa correta C de coração. Beleza? Vamos aqui para a próxima questão. Questão de número 21 aqui é uma questão também de porcentagem, tá? Ela traz o seguinte, ó. Um bairro de determinada cidade do estado da Bahia possui uma população estimada em 12% do total de habitantes dessa cidade. Nesse bairro, 96% dos moradores possuem tratamento de água e esgoto. Diante do exposto, qual a porcentagem em relação ao total de habitantes dessa cidade representa os moradores desse bairro que não possuem água tratada e esgoto? Bem, esse tipo de exercício, ó, que ele só dá informação com porcentagem e também ele quer saber uma porcentagem, né? É a típica questão que eu indico que a gente possa atribuir um valor para o total. E aí, claro, um valor que nos ajude a fazer os cálculos de uma forma mais simples, tá bom? Na maioria dos problemas, a gente colocando esse valor total como 100, ele facilita, né? E foi o que eu tentei aqui antes de começar a gravar para vocês, né? Colocando com 100. Só que aí o cálculo iria ficar ruim para a gente fazer. Mas eu percebi que se eu colocasse 10 mil, iria facilitar. Então eu vou supor que o total de habitantes dessa cidade, ela tem 10 mil habitantes, tá certo? Então eu vou supor que a cidade toda tem 10 mil habitantes. Aí ele falou, ó, que 12% moram nesse bairro. Então vamos olhar aqui no bairro. Bem, no bairro é 12%. 12% é 12 sobre 100 de 10 mil, né? Que é o total da cidade. Então vezes 10 mil. Corta aqui 0 com 0, 0 com 0. Então vai ficar 12 vezes 100, que é 1.200 habitantes. Então a gente tem que moram 1.200 habitantes lá nesse bairro. Aí ele falou que 96% dos moradores possuem tratamento de água e esgoto. Só que eles estão querendo saber, né, ó, a porcentagem em relação ao total de habitantes da cidade representa os moradores desse bairro que não possuem água tratada. Ora, se 96% tem, quantos não tem? 4% são os que não têm água tratada. Então, para a gente saber a quantidade de acordo com esses dados, ó, só eu fazer 4% de 1.200, que vai ser 4 sobre 100 vezes 1.200. Corta 0 com 0, 4 vezes 12, isso aqui vai dar 48, né? Então, automaticamente, talvez seja uma dessas. Vamos lá. Como é que eu sei agora a porcentagem, professor? Bem, eu não quero saber a porcentagem dessa população aqui com relação ao total de habitantes, então é só a gente dividir, ó, 48 sobre 10 mil. Como a resposta está em porcentagem, então eu tenho que deixar dividido por 100 aqui. Então isso aqui fica assim, ó, 48. Concordam comigo que 10 mil é a mesma coisa que 100 vezes 100? Pronto, aí agora eu vou olhar só para essa parte aqui, 48 dividido por 100. Lembra, aí é aquela regra do número decimal. Todo número, ele tem uma vírgula aqui, né? Ó. Como eu estou dividindo por 100, a vírgula ela vai andar 2 casas para a esquerda. Então isso aqui vai ficar assim, 0,48, substituindo isso aqui que eu circulei, dividido por 100. Ora, todo número dividido por 100, isso aqui é justamente 0,48%. Tá bom? Então a alternativa correta aqui, letra B. Professor, tinha outro jeito aqui de eu fazer? Tem também. Você pode colocar que 10 mil, que foi o valor que a gente falou para ser a população total, isso é 100%. E 48, que é aquela população daquele bairro que não tem, né, o tratamento de água, isso aqui é X. Então a gente também pode fazer dessa maneira. Aí ficaria, ó, 10 mil. Deixa eu apagar essa conta aqui para não atrapalhar esse novo cálculo. Que aí você escolhe, né, a forma que você acha mais simples de fazer, né? Então vai ficar 10.000x igual a 4.800. Então x é igual a 4.800 dividido por 10 mil. Então cancelando aqui, tá vendo? A gente ficou aqui com 48 sobre 100, que é 0,48. Só que isso aqui já está nos dando, né, em porcentagem. Então 0,48%. É outra maneira da gente fazer, tá bom? Vamos aqui para a próxima questão. Na questão aqui de número 22, a gente tem o seguinte, ó.
um teste deve ser feito para saber a qualidade da água no abastecimento de determinada cidade. Para isso, deve-se acrescentar um produto no reservatório de água, a fim de que a concentração desse produto represente 5% da mistura dele com a água. Sabe-se que nesse reservatório há inicialmente 1.200 litros de água. Nesse caso, qual é o volume de produto que deve ser acrescentado nesse reservatório aproximadamente para que a concentração seja de 5% conforme o teste? Então, olha só. Esse tipo de questão a gente tem que se imaginar na situação. Imagine que você está lá realmente fazendo o tratamento da água, né? Já você aí que, se Deus quiser, vai realmente poder atuar na área. Então, imagina, olha só. Eu tenho um reservatório aqui que eu tenho 1.200 litros, tá certo? Então aqui dentro eu tenho 1.200 litros de água, tá? E aí eu vou acrescentar outra quantidade aqui, ó. Eu vou acrescentar mais uma outra quantidade aqui. Essa outra quantidade aqui eu vou chamar de X, que eu não sei. Certo? Claro que isso aqui vai se misturar tudo, mas o que importa inicialmente é a gente saber o seguinte, que nesse reservatório, ó, a quantidade total que vai ter lá de líquido, né, misturando o produto com a água que estava lá, é 1.200 mais X, certo? Então isso aqui é o total que a gente vai ficar lá. E aí ele diz o seguinte, que depois que eu colocar aqui com essa mistura, ou seja, desse total, eu quero que 5% do volume total, agora, que é esse, seja X. Tá bom? Então, aí você, mas como é que eu vou fazer, professor? Aí a gente tem a outra informação, que é o da água. Bem, se X% desse total tem que ser do produto, então é porque 95% tem que ser de água, que é o que tinha antes lá. E aí é isso que a gente vai utilizar. Então a gente tem o seguinte, ó, que 95% do total de T, que é isso aqui, certo? Isso aqui tem que dar igual a 1.200, que é o que a gente tinha inicialmente. 1.200 litros. Então é só colocar agora 95 sobre 100. E o D vira uma multiplicação. E o total é 1.200 mais X. Igual a 1.200. Pronto, agora é só a gente resolver aqui essa conta. Então vai ficar, ó, essa fração vezes isso. Eu posso cancelar esse zero com esse zero, né? Então vai ficar 12 vezes 95. Tá certo? Ó, cancelando esse zero daqui com esse zero daqui. Vai ficar 12 vezes 95, que vai dar 1.140. Depois a gente vai fazer esse por esse, que vai dar mais 95x sobre 100. Tá bom? Igual a 1.200. Pronto, vou passar esse cara para o segundo membro, ele vai subtraindo. Então 95x sobre 100 é igual a 1.200 menos 1.140. Aqui vai dar 60, né? Então, 95x sobre 100 é igual a 60. Pronto, aí agora passa o 100 multiplicando e o 95 dividindo. Então aqui a gente vai ficar com x igual a 60 vezes 100 sobre 95. Tá bom? Então fazendo esse cálculo aqui, ó, a gente iria encontrar x igual a 60, eu fiz na calculadora, né? Deu 63,15, tá? Esse valor aí, litros. Como ele fala aproximadamente, né? Então a alternativa correta aqui é a letra D, 63,16. Tá bom, pessoal? Então vamos aqui para a próxima questão. Bem, a questão aqui de número 23, né? É uma questão já que envolve lógica proposicional. Ela fala o seguinte, ó, um servidor concursado da Embasa afirma que a falta de água causa um transtorno gigantesco. A contrapositiva dessa afirmação, que do ponto de vista da lógica é equivalente à sentença condicional desse servidor, é. Então, bem, aqui, né, a questão ela até já deu uma colher de chá, já disse para você, é uma sentença condicional. Tá certo?
Mas isso é próprio de quando a gente fala isso aqui, ó. Sempre que a gente quer contrapositivo, o que é contrapositivo? Eu tenho uma condicional aqui, P implica Q, né? Então, contrapositiva é a gente achar uma sentença logicamente equivalente a essa, mas não qualquer uma. É essa daqui, ó. Ou seja, eu vou botar esse símbolo de igual, mas significando logicamente equivalente, que é não Q implica em não P. Tá bom? Então essa aqui é a contrapositiva, que não tem relação com negação, tá bom? É logicamente equivalente. Então, beleza. Ó. Então o que a gente tem que identificar aqui na nossa proposição é quem está fazendo o papel de P e quem está fazendo o papel de Q. Então, ó, a falta de água causa um transtorno gigantesco. Ou seja, a gente pode transcrever isso aqui, né, da seguinte maneira. Se acontecer de faltar água, ou seja, se faltar água, então teremos um transtorno gigantesco, né? Seria uma forma da gente transcrever essa frase que está aqui. Então, se faltar água, então teremos um transtorno gigantesco. Aí, olha só, eu tenho que negar que teve um transtorno gigantesco. Tá bom? Então, se não houve um transtorno gigantesco, então é porque não faltou água. Tá certo? Aí a gente vai procurar, né? Porque a OCP, né, nesses concursos, inclusive recentes, ela tem feito muito parecido com a CESP, né? Essas questões de lógica proposicional, descolando um pouquinho daquela estrutura tradicional do se alguma coisa, então alguma coisa, né? Ele está se afastando um pouquinho e isso exige um pouquinho mais da gente também, né? Da nossa compreensão. Então eu vou procurar por alguma coisa que negue, ó. Se não houve transtorno gigantesco, é porque, ou portanto, não houve falta de água, tá certo? Que é o que a gente vai encontrar aqui, ó. Não teve um transtorno gigantesco, portanto, não houve falta de água, tá certo? Então, como não houve um transtorno gigantesco, então não houve falta de água, tá certo? É justamente a contrapositiva, a alternativa aqui correta, letra D de Deus. Vamos aqui passar para a próxima questão. A questão aqui de número 24 também é uma questão de lógica proposicional, né? Ele traz, ó, considere a proposição. Se sou servidor da Embasa, então fui aprovado em um concurso público. Uma proposição logicamente equivalente a ela é... Então, de novo, ó, o que a gente tem aqui é uma condicional e agora na forma clássica, né? Ó, P implica Q. Então, tem o P implicando em Q. Ela vai ser logicamente equivalente, a gente tem duas formas. Uma é igual a da anterior, né, que eu falei para vocês, que é a contrapositiva, não Q implica em não P. Isso é uma possibilidade, tá certo? Isso é uma sentença que é logicamente equivalente a ela. E outra sentença que é logicamente equivalente a ela é o que, né, a gente costuma falar, o Neymar, no sentido de nega a primeira, aqui seria o ou, e mantém a segunda. Né? Então, o P implica que também é equivalente a não P ou Q. Então, eu vou negar aqui, ó, a primeira, ou seja, eu vou colocar não sou servidor da Embasa ou fui aprovado em um concurso público. E é o que a gente vai achar aqui na letra D, tá vendo? Ó, não sou servidor da Embasa ou fui aprovado em um concurso público. Então, a alternativa correta era a letra D. Né? Então, outra forma também que poderia aparecer era, se não fui aprovado em um concurso público, então não sou servidor da Embasa, né? Que não é nenhuma das outras que aparece aqui, ó, com si então, tá vendo? Então, beleza, essa questãozinha aqui tá ok. Letra D de Deus. Vamos aqui para a última questão da prova. Bem, aqui na questão de número 25, né, a gente tem a questão de teoria de conjunto, mas que agora envolve 3 conjuntos. Né? Então, a gente tem o seguinte, ó, dos 181 servidores de determinado departamento da Embasa, o departamento de RH listou o quê? 61 possuíam plano de saúde. Vou colocar aqui, 61. 64 possuíam seguro de vida. 88 possuíam plano odontológico. 24 possuíam plano de saúde e seguro de vida, né? Essa interseção aqui. 20 possuíam
12 possuíam plano de saúde e plano odontológico, 20 possuíam seguro de vida e plano odontológico, e 17 não possuíam plano de saúde, nem seguro de vida e nem plano odontológico. Diante disso, quantos servidores possuíam todos os 3 planos de saúde, seguro de vida e plano odontológico? Ou seja, ele quer saber aqui, ó, a interseção dos 3, tá bom? Então é isso que ele quer saber. Ele deu as interseções 2 a 2, né, e também deu os que não tinham nenhum. Primeiro passo aqui, pessoal, é a gente tirar do total, ó, esses que não possuíam nenhum. Então a gente faz 181 menos 17. Fazendo essa conta vai dar 164. Então, esquece agora esses 17 e eu tenho que no total 164, né, estão espalhados aqui dentre esses 3 conjuntos. Bem, existem várias formas da gente fazer aqui. A forma, digamos, mais tradicional, né, é você colocar X aqui e sair fazendo, pegando, por exemplo, ó, plano de saúde e seguro de vida, que é esse primeiro, tem 24. Aí eu posso colocar assim, ó, aqui eu já tenho X, como nesse todinho é 24, então aqui vai ser 24 menos X. E aí eu saí fazendo isso aqui com essa informação, com essa e depois com as de fora. Somando tudo, tem que dar 164. Isso é uma maneira. Outra maneira, que é uma forma parecida com a que eu fiz lá para 2 conjuntos, é o seguinte. Quando tem 3 conjuntos, o que a gente faz é o seguinte. A gente soma todos esses valores, certo? Então a união, que é 164, é você pegar, ó, somando esses 3 valores, que é o que tem em cada um, mais 64, mais 88. Depois você retira todas as interseções 2 a 2, ó, que são essas daqui. Então, menos 24, menos 12, menos 20. E soma a interseção. Tá bom? Isso é uma formulinha, mas que a gente consegue até visualizar, assim, olhando com mais cuidado. Mas se você não quer ter detalhes de por que funciona assim, bem, a união, ela vai ser você somar todos os dados, depois tirar as interseções 2 a 2 e, por último, somar a interseção dos 3, tá bom? Então, fazendo já esse cálculo aqui, ó, somando esses números tudinho aqui, esse valor vai dar 157. Então, eu passo ele, ó, para o outro lado aqui, aí a gente tem que 164 menos 157 é x, né? E esse cálculo aqui vai dar 7, tá bom? Ou seja, a interseção dos 3 é igual a 7, a alternativa correta aqui, letra B de bola. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários, que eu terei o maior prazer em ajudar. Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima.